E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Todo mundo aí? Vamos lá, boa noite a todo mundo aí que está participando da nossa live aí. De quinta-feira, a live, toda quinta-feira a gente faz a nossa live aí pela nossa fanpage aí no Facebook, né? Capitão Rony, ou então o perfil, né, do Facebook, né? Capitão Rony, ou então pela fanpage @Capitão de Leme. E depois que a gente sair do ar aí, né, que não tiver mais ao vivo, né, esse vídeo vai ficar com a gente, com vocês aí, para vocês estarem assistindo e continuar comentando aí também no Facebook e no nosso canal aí no YouTube, tá bom? Então vamos lá, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Atrasou um pouquinho hoje, não tem problema, problemas técnicos acontecem. Vamos lá, vou falar uma boa noite para a galera que chegou aqui, né? O Wilson Pelaz, boa noite, o Marcelo, Coronel Marcelo Silveira, boa noite, Coronel, tudo bem? Seja bem-vindo. Tamires Alves Cozar, boa noite. Tânia Alves, boa noite. A Elaine sempre aí com a gente aí, né? A Elaine cativa nossa aí já há muito tempo já. Tatiane Zapacosta também, seja bem-vinda, boa noite. Sempre com a gente aí. Thalita Canebley, bom dia. Boa noite também, seja bem-vinda. Marcos Porcena, e aí, meu irmão, tudo bem? Tranquilo? Ivete Lima, minha mãe, mamãe, boa noite. Um beijo para a senhora aí, tá sempre acompanhando a gente, tá? Solange de Moraes, a Mônica Franciosa, a Mônica do pessoal do Jeep Clube lá, aliás, um grande abraço pessoal do Jeep Clube, sejam todos bem-vindos. Rafael, Cristiane, Anderson, cadê aqui, ó? O Anderson também está sempre com a gente aqui, a Renata, o Carlos, Letícia, Letícia, lá de Tambaú também. Letícia, boa noite, tudo bem? Beijão para Manu aí, para todo mundo de Tambaú. Galera, é o seguinte, né? Vamos começar a nossa livezinha de quinta-feira. Uma live hoje muito mais tranquila que a live da quinta-feira passada, né? Tranquila no seguinte sentido, a gente estava comentando quinta-feira passada, o tema foi um tema muito denso, né? Um tema muito pesado. O Evaldo entrou também. Evaldo, boa noite. A Flavinha, certo? O Cauã também, um beijão pro Cauã. Cauã, forte abraço pra você, pro Leandro, pro papai aí, pra mamãe, tá bom? Então a gente estava falando, né, da live da quinta-feira passada, foi um tema denso, né? Um tema pesado, mas é um tema... Desculpa, um tema muito importante a gente comentar e tá sempre falando, né? Esse tema não pode sair do cotidiano nosso em termos de orientação, conversa, esclarecimento, mas ele tem que sair da nossa vida de vez por conta da violência, que é a violência doméstica, né? A violência que muitas mulheres sofrem aí no seu dia a dia, são vitimadas constantemente. Falamos na quinta-feira passada sobre a violência aí não somente das mulheres, mas das crianças, dos filhos, enfim, toda aquela coisa que envolve toda a família, né? Então, tudo que não é legal para a família, não é legal, né? Então, não tenho que discutir. Então, o que acontece? A gente debateu esse assunto, tivemos uma participação da Nocé Jesus também, que teve com a gente, né, na quinta-feira passada, que é agente de saúde aqui da cidade de Leme, trouxe números interessantes da nossa cidade. Teve a participação da Alessandra Algarim, que é de São Paulo, ela é presidente do Podemos Mulher, né, que é o partido Podemos, também trouxe números interessantes para a gente, números que nos assustam muitas vezes aí, mas é importante a gente estar falando, né? É o tipo de assunto que não pode morrer, a gente tem que continuar conversando para ajudar a minimizar e reduzir cada vez mais o número de vítimas, né, da violência doméstica. Então foi uma live muito bacana. Infelizmente, na live de quinta-feira passada não deu para interagir com todo mundo, né? Não teve como interagir, porque assim, os convidados estavam bem entretidos, estavam bem envolvidos ali com o problema, que é um problema grave, volto a falar. Então o pessoal foi mandando pergunta e tal, e a gente tentou no final, com a participação, com a ajuda aí da Adriane Filier, que também já vi que está ao vivo com a gente aqui, está online hoje, para a gente poder tentar rebater alguma coisa, mas infelizmente já estava tarde já, então até volto a pedir desculpa para vocês. Comentei isso também na live de terça-feira à tarde, então terça-feira a gente bateu um papo, aí teve um tempinho na hora do almoço aí para bater um papo, para, vamos dizer assim, jogar a conversa fora, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, que o pessoal está em casa, e a gente abriu uma live aí para comentar de assuntos abertos, né? Não teve um tema específico, né? E foi muito bacana, porque eu entrei na live de terça-feira, à tarde, né, antes de ontem, para falar sobre uma coisa que me chamou muita atenção. A gente está vivendo hoje
um momento muito conturbado, um momento muito negativo da nossa sociedade, um momento muito denso, muito pesado, envolvendo crises de saúde, né, por conta da pandemia, do Covid, do coronavírus e aquela coisa toda que nem compensa ficar repetindo aqui, todo mundo já sabe. Junto com isso, crises econômicas que vêm, né, acompanhando por conta da paralisação do comércio, acabamos falando sobre isso aí também, e também acabamos comentando alguma coisa, inevitavelmente, sobre a economia municipal e situações municipais. O que me chamou a atenção na terça-feira, que foi muito bacana, e nós precisamos reprisar esse assunto depois com calma, foi a seguinte situação, né? Eu só estou fazendo uma introdução rapidinha aí, enquanto o pessoal está chegando, só para tá dando uma adiantada. Mas é mais ou menos o seguinte, né? Não tem nada a ver com o tema de hoje, daqui a pouco eu vou colocar os nossos convidados aqui ao vivo, que eles já estão no nosso estúdio virtual, daqui a pouco vocês vão conhecer o pessoal que está chegando para bater o papo com a gente. Mas assim, na terça-feira, voltando, né? Na terça-feira a gente falou sobre... começou a falar sobre essa situação das crises e tal, e eu coloquei o seguinte ponto. Até então, a gente acabou descartando, né? Deixando de lado alguns pontos importantes da política pública municipal, que é realmente importante. A gente está vivendo o nosso dia a dia aqui na nossa cidade, na nossa bolha, né? Vamos falar assim, a gente acaba ficando fechado aqui, sofrendo impactos e interferências, né? Por conta de vários problemas que estão vindo aí do governo federal, enfim, toda a troca ministerial, Supremo interferindo, bom, enfim, também não vou entrar no mérito aqui, né? Em relação a isso aí, mas assim, são coisas que estão acontecendo na política nacional que estão interferindo no nosso cotidiano, na nossa política local. E até então, por conta da pandemia, ninguém falava, ninguém tocou nesse assunto de política municipal, até porque eu chamei essa conversa no seguinte sentido, né? Nós estamos num ano eleitoral, né? Um ano de eleições municipais, tal. E aí o que acontece? A gente acaba deixando de lado, até por conta de uma questão ética até, né? Pessoal, não vamos falar de política, né? Vamos falar de pandemia. O cara quer falar de política num ano de pandemia, tá todo mundo vitimado por isso aí, muita gente morrendo, né? Grave, tal. Mas me chamou a atenção porque tem muita gente que já estava comentando, já está fomentando, voltando a fomentar, né, as tal das fake news aí, né? Então começaram os ataques. Então, assim, o que a gente colocou, um resumo da live de terça-feira foi o seguinte, né? Então a gente não pode falar de pandemia, não pode falar de política por conta da pandemia, por conta do Covid, mas a gente pode criticar uns aos outros. Então, assim, já que vai discutir políticas públicas municipais, vamos discutir políticas públicas municipais de modo positivo, de modo que tenhamos boas ideias, tenhamos boas sugestões, tenhamos um norte de fato, né? Para a gente poder realmente estar colocando na mesa situações, opiniões, necessidades verdadeiras, e isso é muito bacana. Esse lance de falar assim, mas esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, não está chegando a lugar nenhum. Então foi o tema que a gente acabou começando na terça-feira a falar de uma coisa e foi derivando um assunto e acabamos falando uma outra. E esse assunto eu achei bacana, que nós precisamos retomar esse assunto com o tempo aí, né? Com bastante tempo. Mas vamos lá. Vamos para o nosso tema de hoje, que é mais legal, é mais tranquilo, muito mais suave do que o tema da semana passada, né? Que foi violência doméstica. É um tema bacana, nós vamos falar hoje sobre valores históricos, né? Eu não consegui fechar um tema, porque assim, é muito amplo, né? Nós vamos falar de história da cidade de Leme, vamos falar um pouco de carro antigo, vamos falar do envolvimento de carro antigo com a história da cidade, enfim, é tão amplo o negócio que eu coloquei lá no cardzinho, né, dessa semana, o tema da semana, valores históricos. Eu quero que vocês participem, comentem, que nós estamos com duas pessoas muito legais hoje na nossa live aqui, tá? Pessoal realmente de peso. Eu vou começar chamando aqui o João Correia. O João, cara, gente, que eu conheci e foi de uma presença fantástica, assim, na minha vida aqui, que o João foi o seguinte, quem acompanha as páginas no Facebook vê que há tempos aí eu tenho colocado fotos antigas da cidade de Leme, e sempre faço algum comentário, né? Olha, Leme, nós temos que valorizar o passado para garantir o futuro, essa é a temática que a gente sempre está comentando. E a gente coloca as imagens de Leme, né? Fotos antigas, fotos preto e branco, né? E um trechinho da história ali, muito tranquilamente. E o João, um dia entrou, ele viu, não conheço o João,
né? Conheci o João depois aí pela internet, mas a gente ao vivo ainda não se conhece, né? Faço questão de estar conhecendo o João assim que possível, mas assim, foi muito bacana pelo seguinte, o João percebeu o interesse que eu tenho, particularmente, que eu sou um cara muito curioso, gosto da história da cidade de Leme, né? Sou um apaixonado, vamos dizer assim, por Leme, e aí o João percebeu que eu estava colocando esses posts aí, e aí ele pegou e entrou comigo, falou, tô percebendo o que você está falando, e tal, você gosta, não gosta, sou autor de livros, eu tenho uma página, divulga a página lá, e a gente começou a bater papo. E foi legal do João, eu vou até colocar o João na tela com a gente aqui, ó. Foi legal do João pelo seguinte, o João entrou com a gente. Oi, João, beleza? Boa noite, pessoal, beleza. Tudo bem? E o Pedro, né? O Pedrão entrou com a gente aí também. O João, foi interessante pelo seguinte, quando o João falou para mim que era historiador, né? Ele é historiador, ele tem páginas, né? João Correia, historiador, e Leme Antiga, né, João? É isso aí que você tem de página, né? E o João também é autor de um livro publicado recentemente, inclusive, a Santa Cruz, onde a ferrovia não passou. Depois ele vai comentar um pouco para a gente desse livro aí. E foi legal do João, que eu falei, eu tinha um monte de curiosidade para perguntar sobre a cidade de Leme, sobre a história de Leme e tal. Aí eu peguei que o João estava ali, né, ele começou a conversar comigo pelo WhatsApp e tal. Eu falei, João, tira uma dúvida para mim, conta esse lance da história do hino aqui de Leme, que eu tenho uma dúvida, conta para mim tal coisa. E aí a gente começou a bater papo sobre isso aí, e o papo foi alongando, e a gente foi conversando cada vez mais tal, e, foi sensacional. Aí eu tive a ideia de pegar e trazer o João, falei, João, vamos conversar com a gente, vamos participar de uma live e falar sobre um pouco da história de Leme aí. João, seja bem-vindo na nossa live aí, cara. Muito obrigado, capitão. Agradeço o convite, fico muito feliz. Né? Foi até interessante porque eu pesquiso a história de Leme há algum tempo, né? Há alguns anos, sou apaixonado pela história de Leme, eu faço isso porque eu gosto, e acabou que nas minhas pesquisas, eu já tenho um outro livro escrito também, que eu estudei na cidade do Rio de Janeiro, eu trabalho sobre o tema de escravidão, e eu sempre pesquisei Leme. E nessas minhas pesquisas eu busquei compreender o surgimento da cidade de Leme, e onde eu escrevi esse segundo livro, né, Santa Cruz, onde a ferrovia não passou, que poucas pessoas têm conhecimento, a ferrovia era para passar em Santa Cruz da Conceição, não em Leme. Né? Mas devido a questões políticas da época, se alterou esse trajeto e a ferrovia passou onde seria hoje Leme, né? Nas terras de onde hoje seria Leme. E as pesquisas vão, né? A gente tem assunto aqui para conversar horas. Até amanhã. Legal, beleza. E aí, assim, na mesma linha, né? Uma linha que eu gosto bastante também, eu acho que tem tudo a ver com o contexto histórico da cidade. Eu conheci esse jovem que está do meu lado aqui na tela, né? O Pedro Landgraf. O Pedrão é um cara entusiasta. Eu conheci o Pedro recentemente também, acompanho o trabalho dele através do YouTube, ele é youtuber, né? E é um entusiasta de carros antigos, antigo mobilismo, o cara manja muito, e apesar de ser jovem, né, a gente vê que é legal esse lance da juventude estar interessada por esse tipo de assunto, porque são assuntos que geralmente acabam passando batida, a meninada não gosta muito disso aí. E aí eu convidei o Pedro, falei, Pedro, vamos com a gente participar também, porque sempre tem coisas interligadas, né, na história, porque são carros antigos, também tem história. Então, enfim, aí a gente começou a bater papo, falei, acho que vai casar essa união do João com o Pedro. Pedro, seja bem-vindo na nossa live aqui. Boa noite, capitão, boa noite, João aí, boa noite a todo mundo que está assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o capitão aí pelas lives que o senhor vem fazendo, eu venho acompanhando temas muito relevantes da sociedade. Acompanhei, parabenizar no CEA, que participou da live da semana passada, para todo um tema tão importante da nossa sociedade, a violência contra a mulher. Infelizmente, nessa época de pandemia, a gente vem observando, infelizmente, o aumento da violência doméstica, e esse é um tema muito importante que tem que ser debatido, e é uma coisa que tem que ser combatida realmente. Então,
Eu acho que essas lives aí estão sendo feitas num momento muito importante, com temas muito importantes também para a nossa sociedade. E eu, como entusiasta, estou muito feliz em participar dessa live, juntamente com o João também, que é um entusiasta da história lemense. Eu sou apaixonado por Leme desde sempre me interessei pela história de automóveis antigos e do contexto histórico também da cidade de Leme. Sempre procurei saber por que isso, por que aquilo, né? Quais foram a origem de certos prédios e tudo mais. Então, acho que essa live vai ser muito produtiva para quem gosta de Leme. Eu acho que a gente está no momento que a gente precisa resgatar o orgulho de ser lemense. E num momento difícil como esse que a gente está passando, às vezes voltar ao passado, relembrar bons momentos da nossa cidade, cai muito bem, né? Cai muito bem mesmo. Não, com certeza. E é interessante também que, assim, o Pedro comentou uma coisa que eu vou fazer um gancho rapidinho, que é o seguinte, né? A gente vive num momento muito complicado mundialmente, né? E aqui no Brasil, problemas internos nossos aí de política e tal. Aí vem para o Estado, problemas aqui do Estado, problemas municipais, enfim, a gente está saturado de informações. As informações, elas são muito repetitivas e são informações que muitas vezes não trazem, não é a questão da informação, da pessoa estar sabendo o que está acontecendo, mas nós precisamos também, em momentos como esse, estar trazendo um pouco de conhecimento aliado, né, conhecimento com a esperança. Eu acho que é interessante a gente estar falando disso aí, né, Pedro, que eu acho que é isso que você está colocando, para a gente estar não só debatendo temas atuais, que não podem ser esquecidos aí, mas a gente tem que estar trazendo também coisas que deixem a nossa alma mais leve, mais tranquila, porque isso é realmente muito importante para todo mundo, faz bem para a saúde do corpo, o pessoal está se preservando, está se cuidando e de repente está se isolando, mas faz bem também para a saúde mental da gente, está conversando sobre coisas que deixam a alma mais leve, com certeza. Trazer um pouco de esperança para o pessoal, né, Pedro? Com certeza. Um povo que não conhece o seu passado está condenado a não ter futuro. E como o capitão mesmo falou, a gente tem que se preservar nesse momento, ficar em casa, mas a saúde mental, manter uma saúde mental é muito importante. É aí que entra o trabalho meu, especificamente, que é de produzir, no meu canal do YouTube, especificamente falando, produzir conteúdos que levem as pessoas para uma época de nostalgia e tudo mais, reviver o passado, faz bem, né? Faz bem essa viagem no tempo. Num momento como esse, em que a gente liga a televisão, os telejornais em si, a imprensa tem um trabalho muito importante de informar a população, mas eu acho que informação demais, às vezes, acaba tornando-se tóxico para as pessoas e a pessoa acaba ficando deprimida. Você liga a televisão, morte, violência, pessoas sendo mandadas embora, violência contra mulheres, uma coisa inadmissível que a gente tem observado, infelizmente. Então, essas coisas acabam afetando o estado mental das pessoas. Isso é muito ruim, porque não basta as pessoas já estarem isoladas em casa e também ficar deprimido, isso realmente é muito prejudicial para as pessoas. Então, selecionar bem o conteúdo que você está assistindo e aí que entra o nosso trabalho aqui também, dessas transmissões ao vivo, em debater com as pessoas temas atuais e relembrar um pouco do passado. Eu acho que essas transmissões, que eu acredito que vai virar tendência de agora em diante, com a pandemia, a tendência das pessoas fazerem lives aumentou muito. E eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar. Vai ser cada vez mais comum aí as pessoas estarem fazendo transmissões ao vivo, porque a transmissão ao vivo permite você interagir em tempo real com as pessoas aí que estão comentando. Um abraço inclusive, para a Flávia, para o Wilson Pelais, para o meu pai, o Irivaldo Ferreira, conhecido como Peteca, também está assistindo aí. Grande Peteca. Permite uma interação. O Peteca está assistindo aí. Já tem pergunta, já. Tempo real com as pessoas. Então, é muito legal isso aí. Eu vi que a Flávia também já está mencionando lugares aí da cidade de Leme, que nós vamos abordar daqui a pouco aí no nosso bate-papo de hoje. Se Deus quiser, legal. E aí, cara, eu vou chamar o João agora pelo seguinte, né? Como que eu conheci o João, né? Eu tinha falado para vocês, eu tenho um monte de dúvida, porque a gente começa a pesquisar a história de Leme, e aí
fatos, né? Que você, de repente, aquela pulga que fica atrás da orelha, né? Então, por exemplo, né? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para o João um tempo atrás? Não sei se o João vai lembrar. Que eu perguntei sobre o hino de Leme, né, João? Eu falei assim, poxa, né? No verso lá do hino de Leme, fala assim, ó, o teu nome é do herói bandeirante, que é o Brasil, tanta glória deixou. Tal. Então, assim, aí eu falei assim, mas, poxa, pelo que eu sei, a história fala que a cidade começou nas terras, né, de Manoel Leme, é isso, né, João? E aí... Pode falar. Isso. E aí aconteceu. Aí falou assim, mas peraí, então tem um herói bandeirante nessa história aí? Eu fiquei curioso para saber essa história aí, porque, pô, mas o cara era bandeirante, ou tinha alguém na família? Aí eu perguntei pro João, mas quem que é esse herói bandeirante tanto que fala no hino aí, né? E o João contou uma história para mim que eu fiquei de boca aberta. João, a casa é sua, fica à vontade que você deve ter muita coisa para falar pra gente aqui, de curiosidade da cidade. Tem tanta coisa. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta na página, né, é sobre o surgimento da cidade de Leme. Eu até fiz um vídeo no canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube, Histórias e Fatos, e lá eu abordo um pouquinho sobre a história de Leme. E muitos falam de Manoel Leme, e quem foi Manoel Leme, né? E, na realidade, o surgimento dessa região aqui, a habitação dessa região aqui, começou com o pai do Manoel Leme, que era José Joaquim da Silva Leme, e o Manoel Leme era um dos filhos mais velhos, né? Se chamava nessa região aqui, bairro Ribeirão do Meio, né? E foi por volta dos anos 1808 que começou o povoamento dessa região. E também essa região aqui era muito caminho de bandeirantes, né? E percorria todo esse caminho aqui de Leme, né? Por isso que tem essa alusão do herói Bandeirantes, né? E, na realidade, dizem que era uma marchinha de carnaval que o seu Zulingo fez, Alcides Câmara, e isso pegou, entendeu? E se tornou o hino de Leme, foi oficializado, acho que na década de 40. Basicamente, e eu lembro que foi essa conversa que nós iniciamos, né? Sim. Nós começamos a falar aí, você pegou e falou assim, eu achei engraçado, falou assim, capitão, a gente começou a história falando assim, o hino de Leme era para ser uma marchinha de carnaval, né? E caiu na graça do povo, e o povo, então, naturalmente se transformou num hino, muitos anos depois oficializado, né, pela Câmara Municipal de Leme, né? E aí, então, emplacou, mas isso foi uma coisa muito bacana que eu achei, João, que é por conta da iniciativa popular, saiu do coração da população, aquilo lá caiu no amor do povo, o hino de Leme caiu no amor do povo, e então virou realmente, né, a marchinha de carnaval, né, a história de Leme caiu no amor do povo. Uma coisa assim que eu acho interessante, capitão, que eu acho que poucas pessoas têm conhecimento, que onde é a prefeitura hoje era a Câmara Municipal de Leme. A Câmara Municipal de Leme funcionava onde é a prefeitura hoje, funcionou até a década de 30. Onde é hoje a Câmara dos Vereadores atual, era um clube, Sociedade Fraterlanza Lemense, uma sociedade italiana, que com o governo Vargas foi fechada, essa sociedade. Toda a parte dos imóveis que tinha dentro dessa sociedade italiana foi transferida toda para Santa Casa, que estava construindo, coisa interessante, a Santa Casa é da década de 50. E onde é hoje a Câmara Municipal, era a sociedade italiana, que o presidente era o seu Ernesto Gatto, que era dono de cerâmica, inclusive uma das casas dele ainda está localizada ali na travessa com a rua Armando Salles de Oliveira, onde tem o palacete do coronel José Leme Franco, que fica na Armando Salles de Oliveira. Entendeu? Bacana. E essa história toda do seu livro, João, que você publicou, você tá fazendo esses relatos, você chegou nesse livro, não chegou há pouco tempo, você está há muitos anos já trabalhando com isso aí, né? Você tem site, tem página. Conta um pouco dessa trajetória para a gente aí. Então, para você chegar nesses relatos hoje sobre a rodovia, da ferrovia. Eu sempre quis entender o surgimento da cidade de Leme, e todo mundo falava, Leme não teve escravidão. Eu estudo escravidão. Leme teve escravidão, só que Leme não era um município ainda. Leme era um bairro.
E eu queria entender o surgimento de Leme. Aí eu fui analisando os documentos da Assembleia Legislativa de São Paulo e eu encontrei no relatório da Companhia Paulista que o trajeto original era para passar a ferrovia numa freguesia que se chamava Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz. Aí eu constatei que era Santa Cruz da Conceição. Então, aí que eu fui... Freguesia do quê? Chamava? Freguesia do quê? Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz. Ah, tá. Esse era o nome de Santa Cruz da Conceição. Santa Cruz chegou a ter 12 mil habitantes. Você está brincando? Sério? Santa Cruz chegou a ter 12 mil habitantes. Poucas pessoas sabem disso, mas é verdade. Essa é novidade. Leme surgiu do nada. Até na época, os comerciantes que moravam em Santa Cruz fizeram protestos. Vocês estão loucos, vocês vão construir uma estação no meio do nada, no meio do nada, porque fizeram a estação no meio do nada. Ô, João. Oi. Tem uma pergunta a você. Você até comentou que Santa Cruz hoje, em 2020, falando, tem cerca de 4 a 5 mil habitantes. Isso. Não estou enganado. Então, você comentou aí que chegou a ter 12 mil habitantes, é mais que o dobro da população atual. E você saberia informar em que época Santa Cruz da Conceição chegou a ter esse número de habitantes? 1898. Nossa, foi bem na virada do século. É porque Santa Cruz tinha a estação de Souza Queiroz. Hoje foi demolida essa estação. E recebia muitos imigrantes ali, tinha muitos bairros rurais. O Brasil era um país agrário. Então, todo mundo morava nas fazendas. O núcleo urbano, tanto de Leme como de Santa Cruz, era pequeno. Mas as fazendas eram muito populosas. Por exemplo, o Souza Queiroz chegou a ter 3 mil habitantes. A fazenda São Rafael, em Leme, chegou a ter 3 mil habitantes. Praticamente quase a população de Santa Cruz hoje. Isso. Porque vinha muitas pessoas. Por exemplo, a fazenda mais populosa de Leme era a fazenda São Rafael, que era do Rafael Aguiar Paz de Barros. Essa fazenda São Rafael seria onde hoje? Rapaz, sabe o bairro São Rafael ali? São Rafael. Isso. Sei. Seria o Jardim São Rafael hoje. Isso. A fazenda era muito grande, né? Certo. A fazenda São Rafael era do Rafael Aguiar Paz de Barros, que era filho do Barão de Itu. E todo mundo falava que ele era abolicionista, mas eu fico assim tão bravo assim que ele era abolicionista, mas ele era o proprietário da maior quantidade de escravos de Leme. Ele tinha em torno de 170 escravos. Eu encontrei isso, eu falo isso. Eu tenho até os registros de casamento dos escravos dele. E foi isso. Quer dizer. Entendeu? Santa Cruz da Conceição virou município na década de 60, não é isso? Não, Santa Cruz da Conceição foi município em 1898. Então, ela é mais antiga que Leme, no caso. Muito mais, Santa Cruz é de 1836. Então, você percebe uma coisa interessante. Santa Cruz da Conceição, ela é mais antiga do que Leme. Isso. Mas Leme se desenvolveu muito mais do que Santa Cruz. Isso se deve ao fato da ferrovia ter sido instalada aqui nas terras de Manuel Leme, porque se a estação de trem, se a linha ferroviária passasse por Santa Cruz, muito provavelmente Leme nem existiria, ou se existisse, seria muito menor do que é hoje, né, João? Não, sabe, deixa eu te explicar. Porque a pessoa fala, o que é uma ferrovia? Gente, uma ferrovia era um grande progresso. Você estava no meio do nada. Não havia Anguera na época, né? Não, rodovia foi existir na década de 20. Sim. Quando uma ferrovia chegava a um... Porque, gente, quando construía uma ferrovia, não era para transportar pessoa, era para transportar café. Entendeu? A ideia desses fazendeiros era transportar café. Quem eram os grandes fazendeiros aqui? Barão de Souza Queiroz, Barão de Arari, Barão de Araras, o Rafael Aguiar Paz de Barro, o Antônio Joaquim Mourão, o Manuel Leme Franco. Esses caras, eles eram os grandes fazendeiros. Entendeu? E quando vinha uma estação, com ela vinha o progresso, porque dali, por exemplo, tinha um telégrafo na época, falar de qualquer lugar do mundo com telégrafo,
entendeu? Então, o progresso vinha junto com a ferrovia, e você percebe que tudo se desenvolvia ao lado da estação. O Leme surgiu a partir da estação. Até quando Dom Pedro II veio, passou por Leme em 1878, e não sei se ele visitou, se ele desceu da locomotiva e entrou na cidade, mas ele passou em Leme em 1878, aguardou um tempo ali. Leme tinha 20, 30 casas, entendeu? Mas o golpe de misericórdia de Santa Cruz foi perder a ferrovia. Onde é que eles lutaram? Eles foram atrás, não, tem que instalar aqui, porque Santa Cruz tinha igreja, tinha escola, tinha cemitério, tinha tudo, ela tinha uma estrutura de cidade. Mas devido para receber a estação, né? E por questões políticas, então, ou seja, até o que pouca gente sabe, no meu canal do YouTube, eu andei fazendo alguns vídeos explorando antigas estações ferroviárias da nossa região, porque pouca gente sabe. As mais conhecidas são, por exemplo, Araras tem a estação ferroviária dela, Leme tem a estação ferroviária nossa principal, que foi até pouco tempo terminal de ônibus. A de Pirassununga também tem aquela que fica dentro da cidade, mas entre essas estações existiam estações secundárias, que é a de Souza Queiroz. Em Araras, por exemplo, a gente tem a Eliote, São Bento. Então, essas estações, eu andei remando, Cachoeira de Emas teve também uma estação própria. Então, essas estações, a maioria delas amargam hoje o total abandono. São Bento, por exemplo, foi demolida com o tempo. São Bento, o pessoal de Leme conhece como sendo uma pequena vilinha ali entre Leme e Araras, mas ali existiu uma estação ferroviária, e por conta dessa estação ferroviária é que se desenvolveu aquele conglomerado de casas que hoje está ali. Mas hoje o que restou da antiga estação foi somente a plataforma. Souza Queiroz também, infelizmente, foi derrubada, sobrou somente a plataforma e a caixa d'água. Caixa d'água essa que não era para alimentar somente a estação, mas era para alimentar as locomotivas, que eram a vapor, né? Mas já na cidade de Pirassununga, o cenário ainda existe. A de Cachoeira de Emas, a estação está abandonada, mas ainda está em pé. E tem outras. O ramal que seguia ali até de Cachoeira de Emas em diante, ele ia até Santa Cruz das Palmeiras. Então, algumas estações acabaram sendo abandonadas e algumas foram demolidas. Infelizmente, a história da ferrovia no Brasil, de modo geral, foi abandonada, né? O transporte por caminhões, o transporte rodoviário, acabou se tornando predominante aí, mais precisamente dos anos 70 para cá. Então, por essa razão, essas ferrovias foram esquecidas. Mas eu acho que muitas dessas ferrovias mereciam ter um crédito maior devido à importância que elas tiveram. Sim, porque tem alguns municípios ainda hoje que é uma coisa assim que eu falo sempre, tem algumas pessoas que me procuram na página. Gente, não confunda patrimônio histórico com um elefante branco. O que eu quero dizer? O imóvel, ele tem que ser tombado, mas ele tem que ter uma utilidade pública também, entendeu? Ele tem que ser um espaço de vivência, ele tem que ser um espaço comunitário, como muitas instituições fazem, entendeu? O que o João está falando, assim, ó, o que eu percebi que o João está falando é o seguinte: não adianta você falar assim, ó, tem um prédio histórico tombado pelo patrimônio para ser apenas um objeto parado lá, é isso, né, João? Não adianta ser só uma paisagem lá no ambiente. Você tem que ter o envolvimento da sociedade para que possa estar participando. Isso. Inclusive, eu vi aqui nos comentários, ninguém falou ainda, né? Pelo menos pelo que eu estou vendo, mas em relação ao cinema, que nem é tão antigo assim, mas faz parte de muitas gerações que estão hoje aqui. O pessoal está participando com a gente. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir alguns filmes aqui no cinema em Leme. E aí, recentemente, nós perdemos o prédio, o cinema fechou, o prédio pegou fogo, aquela coisa toda. Então, o pessoal falou, mas tem que ter o patrimônio, temos que preservar o patrimônio. Quer dizer, não basta você preservar a fachada do prédio, você teria que ter um envolvimento da sociedade para ter um real resgate da história também, não é isso? Acho que é isso que você está colocando. Sim, né? O que eu falo assim, capitão, o que eu vejo assim, como historiador e pesquiso a área, você tem que ter políticas públicas para isso. Vamos supor, você vai
você vai tombar, por exemplo, a estação. Na estação, você vai investir muito dinheiro para restaurar aquilo ali. Fazer, porque existe uma diferença em revitalizar, conservar e restaurar. Restaurar é você colocar nos moldes original da época. Por exemplo, a estação de Leme é de 1917. Você vai restaurar, eles vão lá pegar uma lixa, eles vão lixar aquele prédio para ver qual era a cor original, as maçanetas, eles vão restaurar. Revitalizar, você vai simplesmente passar uma pintura e deixar ali. Entendeu? Conservar é uma etapa depois da restauração, você vai conservar, ok? Mas só que acontece o seguinte, você tem um espaço que pode funcionar como museu, nesse espaço pode funcionar entidades públicas, você está entendendo? Você não está simplesmente fechando um patrimônio, tomba ele e deixa ele fechado. Você está, além de conservando, restaurando aquele prédio histórico e oferecendo à população. Sim, entendeu? Não é simplesmente você pegar, restaurar, por exemplo, restaurar é milhões. Para restaurar um prédio aquilo ali é milhões, é 3, 4 anos. Ô, João, inclusive o teto está caindo, eu fui lá, é uma tristeza, porque é um prédio histórico de Leme, é um prédio que surgiu a cidade, a casa do chefe da estação, é um museu vivo aquilo ali. É um museu vivo. É interessante esse ponto que você colocou, que o capitão também mencionou isso daí. Não adianta só você ter um edifício lá histórico, você vai lá e tomba aquele prédio. Então, teoricamente, o prédio não pode mais ser derrubado. A fachada, pelo menos não, né? A fachada, pelo menos não, né? Mas eu concordo que isso aí é fundamental. Não adianta só você tombar o prédio e deixar ele lá fechado e se deteriorando com o tempo. Eu acho que tem que ser dado um uso ao prédio, né? Um projeto cultural. Por exemplo, agora a gente está observando que está sendo feita a revitalização do entorno da estação. Mas eu quero perguntar para o João, ele como historiador, se ele tem alguma informação de que destino vai ser dado à estação e se aquele prédio em si é tombado ou não. Olha, eu não tenho conhecimento de nenhum prédio histórico de Leme ser tombado. Porque acontece, para você tombar um patrimônio, você tem que ter um órgão. Quem tomba um órgão? Quem tomba um patrimônio? É um CONDEFAT ou o IFAM. Eu não tenho conhecimento se é tombado. Porque era uma propriedade particular que passou para o governo federal. Então, há uma legislação sobre isso daí. Eu não conheço. O que eu sei que eu li no projeto que vai ser revitalizado, não vai ser restaurado. Entendeu? Porque ali é um complexo. É a estação, que o prédio é de 1917, depois do lado você tem a casa do chefe da estação, depois no outro lado lá você vai ver 2 casas que eram de funcionários da ferrovia e uma do outro lado, uma pequena casa que era. Aí você vai tem onde é o museu hoje, que era o depósito de café. O que eu li que vai ser revitalizado. Qual vai ser a funcionalidade? Não sei, porque você tem que parar o seguinte, o prédio ele foi destinado para transporte de passageiros na época. Ali está tendo um grande círculo de pessoas, mas, por exemplo, todas as salas estão fechadas, se não me engano, ali tem 4 salas, tem um banheiro, que é de época também, entendeu? Então, eu não sei, basicamente, qual vai ser o fim daquilo, mas eu sei que vai ser revitalizado, o que significa que não vai ser restaurado. Eu tive lá cerca de 3 semanas atrás com um amigo meu, o André, inclusive um abraço para o André e para o Denis da Tapeçaria GP, que estão ligados aqui na live também. Não vai fazer merchan, hein, Pedro? Não vai fazer merchan aqui na live, hein, bicho? Enquanto eu tive lá com ele, enquanto funcionava o terminal lá ainda, quando estava funcionando o terminal. E realmente eu pude observar isso daí, que a questão do teto está bem deteriorado, o piso ali também já está bem deteriorado, mas o prédio em si estava sendo utilizado como terminal, mas como o João acabou de falar aí, as demais salas estão isoladas ali, né? Os passageiros, eles passavam pela entrada e eles tinham acesso à plataforma, mas o interior do prédio em si, a grande parte dele permanece fechada e acredito que não esteja nos seus melhores dias. Uma coisa que dá uma pena danada, cara, na verdade, né, amarrando o que o João tá falando, com o que o Pedro tá falando, é o seguinte, né?
que nem o Pedro falou assim, eu fui lá 2 semanas, tem gente que vai lá todo dia. E, na verdade, as pessoas muitas vezes não sabem, né, aonde estão pisando. Né? Elas passam pelo lugar, elas passam pelo local ali, nem imaginam a carga histórica que ela está passando ali. Fala assim, eu estou pisando aqui onde passaram personalidades, políticos, famosos da época, fazendeiros, aqui a cidade começou. Né? Então, assim, são coisas relevantes que a gente tem que estar favorecendo. Então, não é simplesmente você ter um prédio lá e abrir para o público, mas a pessoa tem que saber, na verdade, aonde ela está passando, onde ela está pisando, que são caminhos trilhados ali por pessoas que fizeram parte da história da cidade e colocaram o seu tijolinho. Acho que isso é muito relevante. Eu queria aproveitar... Fala, João, pode falar. Não, só dar um adendo que eu estou num projeto com os alunos da escola técnica, eu vou fazer por causa dessa pandemia acabou não fazendo, mas eu vou ver se eu consigo retornar, que eu vou fazer um passeio histórico com eles, explicando a história de Leme, só saindo da estação até a prefeitura. Entendeu? Que dá para explicar a história de Leme todinha ali. Nesse trechinho de poucas quadras ali, você fala, né? Isso. Nossa, é muito legal esse projeto, João. Eu me recordo, na época da escola, que eu cheguei aí no museu algumas vezes, mas eu acho que o acervo do museu, devido ao tamanho da história rica que a cidade de Leme tem, o museu municipal que funciona ali, onde era o antigo depósito da estação, ele poderia ser mais recheado com peças históricas de Leme, vamos dizer assim, né? Enriquecer mais o acervo do museu ali, que a última vez que eu estive lá, eu observei que o museu estava com um acervo um pouco escasso. Então, eu acho que, devido à história rica que a nossa cidade possui, ele tem plenas condições de ser melhor enriquecido aí. Não, e com certeza, João, que está Pedro, né? O Pedro está falando, não somente enriquecer o acervo, mas também ampliar, porque você não precisa centralizar tudo no museu. Até vou fazer alguns adendos aqui. Vou aproveitar que nós demos essa pausa aqui rapidinho, João e Pedro, né? Vou colocar os comentários da galera que eles estão participando, e o pessoal gosta de estar falando aí, né? Então, voltando um pouquinho lá no começo da nossa live, né? A Demorais parabenizando a gente. Solange Demorais parabenizando as lives do Capitão, tem feito aqui com opiniões, assuntos importantes com opiniões de pessoas sérias aí, tá vendo? O pessoal reconhecendo aí a participação de vocês, tá? Legal. Aí tem um comentário aqui da dona Ivete Lima, olha só, minha mãe, hein, falando aqui, tá? Então, não é nepotismo, não, temos que favorecer a mamãe, pô. Né? Então, minha mãe colocando aqui, você não sabe, sei sim, viu, mãe? Meus tataravós eram de Leme e possuíam uma chácara da família Galene. Inclusive, é uma história que eu estava conversando com a minha avó esse final de semana, e minha avó falou assim, olha, a gente tinha lá o sítio que era... Minha avó foi descrevendo o local, e é mais ou menos onde hoje é o Banco do Brasil, a 29 ali, que muito tempo atrás era uma propriedade e tal, né? E aí minha avó, foi engraçado até que minha avó falou assim, olha, o seu lugar lá, né, tá garantido. O seu lugar lá que ela tá falando era no túmulo, né, da família, aqui em Leme. Então, falei, avó, obrigado, que bom, né? Então vamos lá, ó. O Carlos Coelho. Oi, fala. Não querendo atrapalhar, mas já que o senhor está lendo os comentários, eu já li um comentário faz tempo aqui do Rodrigo Vitorino e que me chamou a atenção, eu queria responder. Ele está perguntando aqui, ó, é verdade que aonde era a cadeia foi... Eu vi aqui. Não, nós vamos chegar lá, Karma. Tem outro eu tenho um adendo para dar para isso daí também. Acho que o pessoal não... Da cadeia ou do meu túmulo? Da cadeia. Do cadeia. Então, peraí que nós vamos chegar lá. Peraí que tem um outro da Flávia aqui que é interessante, ó. Leme, ó, Flávia Oliveira. Leme tem lugares espetaculares, Fazenda Santa Lúcia, centenária, com casa original daquela época, igreja, barracão de escravos, terreirão, enfim. Aí ela faz todo um comentário aqui que é quase um livro, né? E a Flávia comenta aqui, Terra Nova, Peroba, lugares lindos, onde eu tive o prazer de viver nesses lugares. Isso não tem preço, tá vendo? Então, a galera, por exemplo, isso também, como a gente fala de uma cidade que nasceu num núcleo rural, como, lógico, todas as cidades do interior, então nós temos muito patrimônio também perdido, João e Pedro, nas fazendas que tem ao entorno. Sim, às vezes, propriedades rurais que estão abandonadas aí com o tempo, né? O mato crescendo e tal, e que tem uma carga histórica muito grande, muito bacana, e que às vezes ficam aí esquecidas e não tem uma referência.
Inclusive, é um link que eu faço bastante em relação ao turismo rural. Todo mundo sabe, eu sou jipeiro, gosto de andar no meio do mato, aquela coisa toda. E a gente andando, caminhando aí, descobre uns lugares fantásticos, né? Lugares tem potencial para isso. Maravilhoso, João, maravilhoso. O Leme tem um potencial maravilhoso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo tonto para você. Tonto. Você vai andando no Distrito Industrial, tem um acesso. Perdão. Tem um acesso ali, uma estrada de terra, aí, já atrás das empresas, ali, das últimas empresas, tá? Você tem um acesso à estrada de terra que você vai chegar numa antiga fazenda e tal, que você vai sair em outras estradas de terra, são acessos. E você vê lá no meio um negócio, assim, um tucho, né? Cheio de buraco. Aí você vai pesquisar, aquilo lá é um pombal. Manja? Aquilo lá é um pombal de uma fazenda que tinha um pombal que tá lá e ninguém sabe o que é, então muita gente passa por ali, nem imagina o que é aquilo lá, nem entende de onde que vem e por que tem aquilo lá. Então, assim, você tem coisas que estão perdidas no meio da nossa área rural, que é fantástica, né? Eu vou defender porque a minha praia, né? Eu gosto de andar no meio do mato, e aí estão perdidas lá e as pessoas acabam não sabendo qual que é a importância e a relevância daquilo lá. Ô, capitão, tá? Fala, Pedro. A área rural de Leme é rica em histórias, e muitos bairros da cidade tiveram origens em nomes de fazendas, né? Que a cidade antigamente era rodeada por fazendas, conforme a cidade foi crescendo, esses bairros foram ganhando os nomes da fazenda. É o caso, por exemplo, do Jardim Capitólio, né, que tem origem na Fazenda Capitólio, o capitão acabou de citar. O Alto das Palmeiras, né, tem origem em nome da Fazenda Palmeiras, que inclusive o casarão está lá até hoje. E uma tristeza, o capitão comentou a respeito do pombal. Eu fui lá recentemente mostrar para um colega meu o pombal e pude constatar, infelizmente, que ele foi destruído, não existe mais. Boa parte do que tinha da Fazenda Capitólio foi destruído. Não sobrou nada, na verdade, eu acho, viu, João? Tinha um casarão antigo ali, uma portaria e o pombal... foi casa sede. Não tem mais nada lá, viu? Não, foi destruída. Capitólio foi um desmembramento de várias fazendas. Era um padre que era o dono da Fazenda Capitólio. Eu não lembro o nome dele, mas era um padre. Era uma fazenda grande para a época, tinha colônia de imigrantes, né? Uma fazenda bem conhecida aqui em Leme. Não faz muito tempo que foi derrubado, não. Acho que faz cerca de um ano que foi derrubado. Então, e você falando em prazo também, Pedro, você vê, né? Às vezes, que nem o João tá remontando a história desde a origem da cidade, e a gente tá falando de fazendas e tal. Mas tem muitos valores históricos também que estão sendo perdidos, vamos dizer assim, né? Que são recentes, né? Que nem tem um comentário aqui do Carlos Cunha, né? Capitão, a história de Leme, Feira Livre na década de 80, quer dizer, o Carlos aqui está remontando uma história, já não é tão distante assim da nossa realidade, né? Então ele está falando aqui que era na Escola Maria Joaquim, nessa feira que existia, quer dizer, a nossa história tem mudado dia a dia, e as pessoas estão muito ligadas a esse lance de internet, e essa instantaneidade, né, que dá as redes sociais, essa coisa toda, e a gente acaba deixando de lado. Certos valores são muito bacanas, né? Só continuando aqui, trazer para vocês aqui alguns comentários do pessoal. Leme pertencia a Pirassununga, o Arnaldo Lima. Pirassununga por conta da ferrovia que passava pela fazenda da família dos Lemes. Havia uma estação onde escoava os produtos cultivados na fazenda dos Lemes, com o crescimento da população local. Houve, então, a emancipação. É um comentário válido, João, não é? Tá isso aí? Sim, é um comentário válido, mas, como se diz, né? Tem muita história atrás. Por trás disso aí, né? Muita história. Nem todo mundo se perdeu na história ainda. Isso é bacana da gente ver. Sim. Né? Legal. Leme pertencia a Pirassununga. Então vamos lá agora ao comentário mais polêmico da noite, que estou segurando vocês aqui para falar, do Rodrigo Vitorino. É verdade onde foi a cadeia municipal, um cemitério antigamente? É isso aí que vocês queriam comentar ou não? Sim. Só para localizar, caso alguém não saiba, a cadeia municipal que foi derrubada, está sendo feita ali no comecinho da 29, à esquerda, de esquina ali, a cadeia municipal funcionava ali, né? É uma escola ali do lado também, né? Tem uma escolinha ali do lado. Tem uma escolinha primária. Só para situar, caso quem está assistindo aí não esteja se localizando, ali funcionou a cadeia municipal.
Agora eu deixo para o João aí para comentar a respeito do cemitério. Porque... Você passou a abacaxi para ele, pô. Você falou, não, vou falar aqui. Eu falei, vai sair com alguma coisa extraordinária aqui, né? Então, eu sei dali, mas, ó, João, toca aí. Nessa época, de explicar, Leme surgiu em 1877, certo? Era não, Império. Não, Oi? não, agora travou tudo aqui. Não, peraí, me explica melhor, vamos voltar. Na bandeira de Leme, nós temos 2 datas, 2 anos ali referenciados, ok? Isso. 1876 e 1895. Isso. É isso, né? Isso. E esse número eu não estou vendo aqui na internet, não. Eu guardei esse número e tem amigo muito próximo, sabe disso, porque são 2 datas muito importantes para mim. Sim. 1976 foi o ano que eu nasci, então eu guardei, obviamente, né? 1876. E 1995 foi o ano que eu entrei na Polícia Militar, por isso que eu guardei o ano de 1895. Então, cara, essas datas aí, o que você fala para mim? Porque o que eu saiba da história que eu li aqui é o seguinte, né? 1876 foi quando foi criada a vila e 1895 foi quando foi emancipada. É isso que se fala ou não? Tá errado? Não. 1876 foi quando iniciou a construção da ferrovia. Da ferrovia. De Araras a Pirassununga. Sim. Aí, em 1877, foi a inauguração da Mas a inauguração da estação rodoviária, da ferroviária. Da estação. E a Vila de Leme? Não, a Vila de Leme é outra coisa. 1877 foi a inauguração da estação dos Leme. Sim. 1881 foi a instalação da primeira escola de Leme, escola de ambos os sexos, que chamava na época. Aí, em 1888, Leme foi elevado à freguesia. 1890, Leme foi elevado a distrito policial. 1891, Leme foi elevado a distrito de paz. 1895 foi elevado a vila, que houve a primeira eleição. Aí, 1895. Isso. Leme virou status de cidade em 1910, se não me engano. 1910, por conta do aniversário da cidade, certo? Onde é a data marcada do aniversário da cidade. Leme comemora sua emancipação em 1895. Leme virou município. Chamava 1895. Vila. Mas a categoria cidade foi em 1910. Porque era nomenclatura na época. Mas para ficar mais fácil, Leme virou município em 1895. Onde elegeu seus primeiros... Então, no listel da bandeira tem 2 datas. Então, a data de 1895 é a referência quando o Leme foi emancipado, é isso? Virou município, ficou livre de Pirassununga e ficou fazendo parte da comarca de Araras. Foi levado a município e ficou pertencendo à comarca de Araras. Então, o Leme aqui ficava no território pirassununguense. Aí que tá, porque acontece, a fazenda do Emanuel Leme, ela ficava no meio da divisão. Uma parte ficava pertencente a Araras e outra parte pertencente a Pirassununga. Era bem no meio mesmo. A fazenda do Manuel Leme tinha 726 alqueires de terra. Certo. E, João, você comentou que a estação de Leme, a atual estação, o prédio, né, ele foi construído em 1917. Mas teve outras antes. Então, isso, aí eu ia chegar aí, porque você acabou de comentar que Leme virou oficialmente cidade e município em 1910. Então, ou seja, em 1910... Leme virou município em 1895. O que acontece é o seguinte... Isso. Tá. É porque nomenclaturas da época, tipo assim, para você ser cidade, para você ter um fórum, então tinha que ter essas categorias, entendeu? Mas município, Leme virou em 1895. Então, o Leme já teve uma outra estação antes da atual. Teve 3. O que acontece deixa eu te explicar. Aonde está na memória local, que a primeira estação de Leme foi feita próxima onde é hoje a escola Newton Prado. Olha, isso eu não sabia, João. Mas só que eu nunca encontrei nenhum documento que comprove isso. Os mais antigos, porque eu já pesquisei bastante sobre a estação em Leme, mas eu não sabia disso, não. Aí, eles tinham essa.
Aí depois eles construíram uma onde é hoje atual ali, que durou até 1905. Daí teve a visita de um senador da República, que ele era um dos acionistas majoritários da Companhia Paulista, destruiu essa estação de 1905, construíram outra, que inclusive tem uma foto que eu postei na página. Essa durou até 1916, aí eles construíram essa que é atual. Então teve uma do Newton Prado, teve uma de 1905, a de 1910, no total Leme teve 4 estações com essa atual. É o que eu cheguei no momento, entendeu? Olha, eu já fiz bastante pesquisa na internet a respeito, pesquisando, né, sobre a história da ferrovia de Leme, da região, e esse relato que você acabou de passar para a gente, do que existiu uma estação ali nas imediações de onde hoje é a Escola Newton Prado, eu não sabia disso, muito interessante. Mas porque se você seguir a lógica da linha, ela subiria ali em sentido a Visconde de Nova Granada, seguir em paralelo à Avenida Visconde de Nova Granada, né? Isso, porque a fazenda, desculpa, a ferrovia, ela vinha lá de São Bento. Você vai ver que a ferrovia, ela vai pegando, vai passar ali onde era o Francisco Coelho, ela vai embrenhar ali no meio do Francisco Coelho, ela não vai entrar dentro do Francisco Coelho, eu lembro disso. Ela passaria ali onde hoje é as casas próprias ali. Do lado. Passaria bem por ali. Pedro, é tangente lá, porque é o seguinte, até alguns anos atrás, poucos anos atrás, estou falando de coisa de 2, 3 anos atrás, não vou me lembrar a data certa, nós tivemos até um problema aqui de invasão, né? Construíram algumas casas onde era a antiga linha férrea, porque era uma faixa de terra pertencente à União. Então, não era nem de propriedade particular, nem de propriedade do município. Aí o pessoal pegou e invadiu o movimento do sem-teto e tal, acabou invadindo ali. Então, é bem tangente ali o final da última rua do Império. E vai até começar aquela estrada ali que vai, vamos dizer, que vai para os Orzo lá em Araras, tá? Onde começa o asfalto lá. Então, ela corta toda aquela cana no fundo ali, tudo atrás do aeroclube e tal. Mas, vocês não falaram a respeito da cadeia do cemitério. O povo está perguntando aqui da cadeia do cemitério. Deixa eu explicar. Onde é o Maria Joaquina, não era cemitério. É onde é a cadeia. É isso que eu sei, não é, Pedro? Isso mesmo. Exatamente. Aí a cadeia saiu de lá e foi para onde era Maria Joaquina. Exato. Aí onde era Maria Joaquina, onde era o Maria Joaquina hoje, era a cadeia que foi mudada de onde era o cemitério, entendeu? Sim. Para quem é verdade, João, bem observado. A escola Maria Joaquina, no prédio, no passado, originalmente ele sediou uma cadeia, realmente. Isso. Tem até fotos que eu vi na página. Por isso que as salas de aula, as janelas são altas. Se você observar as salas de aula da escola Maria Joaquina, as salas mais antigas, as janelas são altas, elas não são num nível mais baixo. Justamente por causa disso, porque ali no passado foi uma cadeia, uma cadeia mesmo. Porque na época, aquele cemitério onde hoje a cadeia pública, era um cemitério paroquial. Sim, era diferente. Porque eles chamavam de Campo Santo. O que significa? Antigamente, no período do Império, só era enterrado no cemitério quem era católico. Quem não era católico, por exemplo, existia o cemitério dos protestantes. Tinha divisão. E daí, quando veio a República, houve a proclamação da República, eles construíram um outro cemitério, que é onde hoje São João Batista. Entendeu? E desativaram aquele cemitério. Que é onde... Vamos retomar rapidinho aqui os comentários da galera aqui, ó. Porque senão nós vamos até amanhã, né? Falando aqui, é muito assunto, capitão, é muito assunto. Se a gente for falar da história de novo, nós vamos viver mais 124 anos para acertar isso aí, mas vamos lá. Com certeza. Então, aqui, ó, a Elaine depois passou um tempinho aqui, ó. O William Amaral comentou aqui sobre a Fazenda Santa Julieta também, tá? Que também é muito conhecida aqui. A Elaine, depois, Elaine Conversa, ela comentou sobre o José de Almeida Peixe Abade. Até eu coloquei no post aí, em relação ao Dia do Descobrimento do Brasil, eu tinha citado alguma coisa também, que ficou muito famoso na história aí, né? Vamos lá. O William Amaral depois coloca aqui, ó, Leme já foi capital do algodão.
Acho que Sim, capital do algodão, capital da cerâmica. E aí, o pessoal coloca aí, e tá fazendo essa referência nesse comentário aqui, ô João, por conta da bandeira, né? Dos discos da bandeira e tal. Foi o café e o algodão. Mas você sabe a explicação porque virou... Quem começou o algodão em Leme? Vocês sabem quem começou a cultura do algodão em Leme. Então vamos lá, vamos falar lá. Foi Yolanda Penteado. Ah, muito bem. Aqui, inclusive... Porque ela trouxe... Oi, desculpa, pode falar. Não, inclusive já tem um pessoal aqui, ó. Na sequência você estava falando, né? Outro comentário aqui, ó, Wilson Pelais. Temos muito a agradecer a Yolanda Penteado, uma visionária que contribuiu muito para a cidade de Leme. Leme poderia ter crescido muito mais. Pena que os políticos não soube aproveitar. Ô, João, ficavam brigando entre eles e não aproveitou essa grande mecenas, que foi uma mulher que... Eu estou pesquisando para escrever um livro sobre ela. Ela tem muita história. Ô, Pedro, antes de você pegar o João de canto aí, vamos só para fechar alguns comentários aqui. Ó, Elaine conversa de novo aqui. A Elaine está super participando hoje, falando do Cine Alvorada, que a gente tinha comentado lá, né? Que mais que tem aqui que é legal? Deixa eu retomar aqui, o pessoal comentando. A Elaine também, de novo, né? Falando do seu projeto de trazer a meninada para fazer o passeio, viu, João? O pessoal elogiando aqui, de pegar a meninada e começar o passeio lá na estação, na antiga estação, e depois levar até a prefeitura, que já tem aquele trecho muito rico, né, em história, né? Você vai passar por um monte de ponto fundamental da cidade aqui. O Wilson Pelais falou uma coisa que eu não sabia, que Santos Dumont era visitante assíduo da cidade, visitava muito a Fazenda Empírio. Desconheci isso aqui, para mim é novidade. Ele teve um namorinho com a Yolanda. Você tá brincando? Pô. Sim. Caso de família aqui, vai mudar o nome da live agora, vamos lá. Ele foi. Eles eram muito amigos, tal. Ele vinha para cá. Muitas pessoas vieram para Leme. Juscelino Kubitschek veio para Leme. É verdade que o atual salão de festa do Clube de Campo Empírio era o salão de festa da Fazenda Empírio? Olha, isso eu não posso te dizer. Eu sei que ela doou essas terras. Se existia, eu não sei. Eu lembro que uma vez eu encontrei um documento que falava que a extensão da Fazenda Empírio ia até hoje, onde é hoje o Bom Sucesso, o bairro Bom Sucesso. Era muito grande. Gente, a gente fala de fazenda, esse pessoal tinha muita terra, cara. É coisa assim absurda. Eu encontrei um documento do Barão de Souza Queiroz, que a Fazenda Cresce Mal tinha mais de 5 mil alqueires de terra. Gente, vocês não têm noção do que é isso. É muito grande. É muita coisa. É terra para burro. Nossa, o Zé é muito rico. É coisa absurda, gente. Assim, é absurdo. Ó, outra coisa que o William mandou um comentário para você, não sei se você viu aí, ó. O William Amaral. João, aquele meu tio que eu te falei, não sei quem que é, ainda tem guardado 2 bolas de concreto que ficavam na torre da antiga Igreja Matriz. Infelizmente, eu tô para conseguir fazer. Tô esperando passar essa pandemia para eu entrevistar os tios dele, que esse tio dele tem umas bolas de concreto que era da antiga Igreja Matriz São Manuel, que foi demolida na década de 60, que foi nossa primeira igreja matriz. Mas era um negócio lindíssimo a igreja. Tinha um órgão de tubo que foi construído por um dos maiores organeiros do Brasil. O mesmo cara que construiu o órgão de tubo de Leme construiu da Catedral de Campinas. Não existem esses órgãos de diversas catedrais aí espalhadas. O órgão, para a galera que não sabe, aquele teclado, né? Aquele teclado que era vapor. Alguns eram elétricos, outro era funicular, né? Que você apertava o pedal e ele fazia funcionar. Mas esse era elétrico, ele foi da década de 40. Daquele filme Fantasma da Ópera, o pessoal vê bem, né? Que tem aqueles tubos enormes ali em cima, é isso, né? Que você está falando? Esse daí que você está falando, né? Não, a igreja era lindíssima. Infelizmente foi demolida, né? Mas aí eu também estava resgatando isso daí, porque foi um caso muito grande na época, pessoas subiam em cima da árvore para não deixar destruir a igreja. Foi um negócio de doido na época na cidade, porque ninguém... Mas, João, não entendi. Essas bolas que o William Amaral comentou eram o que? Era do sino, é isso? Eu acho que provavelmente era de alguma coluna, alguma coisa assim. Eu teria que ver o que é, entendeu? Porque muita coisa se perdeu dessa igreja, tinha muita obra de arte,
que foi doada pelo Barão de Souza Queiroz, Barão de Arari, pela Baronesa de Araras, os primeiros benfeitores que doaram para, por exemplo, o pai do Newton Prado ajudou a construir a igreja, foi vereador em Leme. Então, é uma igreja que tinha um significado histórico muito grande para Leme, mas ela foi destruída na década de 60. Eu acho que o único templo ainda que lembra um pouco de Leme antigamente é a igreja luterana no bairro Ribeirão do Meio, que ela é praticamente igual na Alemanha. Eu entrei dentro da igreja e falei, nossa, gente, igualzinho assim, porque eles ainda conservam, né? Mas, infelizmente, por isso que ele quer que ele falou para me entrevistar o tio dele, porque o tio dele acompanhou a destruição da igreja, né? A igreja que pena, né, cara? Que pena. Mas eu acho que esse... Não escutei o que você falou, Pedro. Não, eu só ia colocar a igreja de Leme, a antiga, ela teve 2 torres, né? A primeira era aquela pontuda e a segunda aquela mais ovalada. Ou ao contrário? Não, a primeira foi a ovalada. Isso. A segunda foi a pontuda. Certo. Que o padre Julião visitou Roma e ele ficou muito, assim, abismado com as torres de Roma. Aí ele voltou para o Brasil e falou, não, eu vou fazer uma aqui na igreja. Aí ele fez, construiu. É verdade. Não, e você vê, cara, cada vez que você vai ouvindo a história, você vai conhecendo mais coisas, vai se apaixonando mais por Leme, não tem como, né? Vai entender como é que tanta coisa fantástica da nossa história aconteceu num canto, nesse, como diz, né, no hino, né, nesse torrão tão querido, né? Tem muita história, precisamos fazer umas 30 lives ainda, João, para conversar mais. Olha, tem o pessoal tá adorando aqui, o pessoal tá fazendo vários comentários aqui, ó. A Mônica, cadê aqui? Acabei de ver. Ele tá subindo muito rápido os comentários aqui, ó. Eu achei até uma parente aqui, ó. A Mônica falando, a Yolanda Patiana é parente da minha bisavó, tá vendo, Mônica? Tá famosa, hein, Mônica? Beleza? Então, né, não é fácil não, cara. E assim, nós temos muitas outras fazendas, a Fazenda Graminha, por exemplo, aqui em Leme tem, até hoje tem muita coisa preservada lá. Tem. Móveis e tal, e se aí você vai conhecendo, você vai vendo, é uma loucura. Agora, assim, ó, nós estamos falando muito voou o tempo, né? Já estamos com 1h12 de live aqui. A gente falou muito de história muito antiga, né? E aí a gente tentou dar umas retomadas aqui, com histórias mais próximas, mais jovens, né? Mais atuais, vamos dizer assim. E jovens que eu digo assim, é de 70 para cá, né? Vamos falar de uma coisa mais atualizada aqui. Aí o Pedro mandou para mim hoje, falou assim, capitão, hoje é a hora da live, eu tenho uma imagem para mandar para você aí, você tem que colocar a live para a gente ver e tal, e eu acredito que seja uma coisa mais moderna, né? Apesar do Pedro só falar de carro antigo, né? E eu sou antigo mobilista, eu sou apaixonado por carro, eu restaurei um Jeep, né? Assim, eu peguei esse lance de ser jipeiro, eu também restaurei um Jeep, então eu tenho 2 aqui em casa, é uma mundiça, você faz tudo, ele pinga óleo todo dia e minha mulher fica louca. Não, é dor de cabeça, isso aqui, essa é a pandemia. Mas aí o Pedro falou assim, ele mandou uma foto para mim. Aí eu abri a foto e eu vi que no fundo da foto tem um banco de um carro antigo que deve ser outra coisa bem antiga também. Então, e aí, Pedro, o que você fala para mim dessa foto que você mandou para a gente aqui? Só para a gente chegar nessa foto, só queria recapitular uma coisa. O João, eu não sei se é besteira que eu vou falar aqui, mas eu acho que é uma particularidade de Leme em relação a outras cidades da região. Porque, por exemplo, você vai em Descalvado é uma cidade conservadíssima, que preserva lá a igreja exatamente como foi construída. Pirassununga, você vai lá, tem as ruas de paralelepípedo ainda. Então, são cidades que estão extremamente, assim, não extremamente, mas que guardam diversas evidências de como a cidade era realmente no seu fundamento. Leme já é um pouco diferente. Eu acredito, o João vai poder me corrigir se eu estiver errado, que por volta entre as décadas de 60 e 70, Leme passou por um profundo processo de mudanças. Por exemplo, a igreja, a matriz foi derrubada, foi feita uma nova. A Igreja Imaculada foi derrubada, foi feita uma nova. No entorno da cidade, na década de 70, foram construídos diversos monumentos
em alusão ao progresso. Exemplos aqui, o obelisco nas imediações do bairro Nova Leme, a concha acústica realmente foi derrubado, o coreto foi feito uma concha acústica, na praça de frente ao cemitério municipal também foi feito um coreto bem nos anos 70, então isso é uma particularidade de Leme que eu observo, que entre as décadas de 60 e 70, Leme passou por um processo de modernização. Sim. Guarda até hoje, né? Olha, os monumentos dessa época. Porque, desculpa, pode terminar. Não, aí eu já ia chegar na foto, o capitão falou, já vou falar a respeito da foto, mas antes, só queria deixar o João complementar isso daí, que Leme guarda muito uma característica clássica da arquitetura dos anos 60 e 70, devido a esse processo de modernização que a cidade passou, né, João? Olha, é bom assim ter falado isso, porque uma coisa interessante é que boa parte dessa modernização foi feita na gestão do Joaquim Lopes Troia. Isso. Foi Troia que fez tudo isso daí. Na época, o pessoal achava que ele era louco. Não, você está construindo uma avenida no meio do nada, você está louco. Porque, na realidade, ele era um visionário para a época. Porque ele via que não ia comportar aquela estrutura urbana, não ia comportar o crescimento que estava vindo. Você imaginou hoje Leme sem a Joaquim Lopes Águila, sem a Carlos Bonfante, sem a Hermínio Meto? Como que ia ficar o trânsito de Leme? Ele já enxergou lá na frente, né? Ele era tido como um louco na época ali. Ele gastou rios de dinheiro para fazer tudo isso aí, mas ele viu uma forma que para modernizar, né? Uma cidade que até então estava parada no tempo. E também nós temos um período também, que foi o período do regime militar, né? Grandes construções. Foi quando veio o Colégio Newton Prado, ele adquiriu o Colégio Newton Prado, né? Então, essa é verdade. É a época do milagre. Isso aí. Cortou, não ouvi aqui a última pergunta. É a época do que você falou? Cortou para mim aqui. Época do milagre. Essas esculturas aí, o obelisco da segunda metade dos anos 70, por exemplo, você vê que é uma escultura bem arquitetônica da época. E essa modernização que o João está falando veio embalada pelo milagre econômico da época, do início dos anos 70. Tá. Foi um período em que foram rasgadas diversas rodovias do país. Então, os anos 70 foi uma época de expansão econômica e estrutural das cidades. E Leme, como eu já disse, passou um processo de modernização muito grande. Passou uma crise política muito grande também, viu? Sim, Aí eu já deixo para você os assuntos políticos dessa época, que você tem mais conhecimento que eu. Só para pular desse passado muito antigo para um passado não tão antigo assim, apareceu uma pergunta aqui que me surgiu, me deixou muito curioso. O Prim Prim mandou uma pergunta aqui, ó. E o túmulo do Barão? O que é isso, João? Você sabe me falar? É o túmulo do Barão de Grão-Mogol. O que é isso aí? Conta pra nós. O Barão de Grão-Mogol, ele era proprietário da Fazenda Angélica, em Araras, se for o que eu estou pensando. E ele pediu para ser enterrado nas terras dele. E tem esse túmulo até hoje. Aí rola um mistério, porque dizem que ele tancou a mulher dele no sótão durante 15, 20 anos, ele maltratava os escravos. O Barão de Grão-Mogol, ele morava em Rio Claro, foi vereador. Ô, capitão. Então, isso não é aqui em Leme, ou é em Leme? É região, porque Leme faz um pouco divisa com Araras, né? O que eu vejo... porque o pessoal que faz muito esse caminho é o pessoal ciclista, né? Ainda tem um túmulo lá, ainda o pessoal vai fazer prece, sabe? Tá. Ô, capitão. Muito bem. Vamos lá, fala, Pedrão. Então, a gente estava falando, a gente parou na linha do tempo, nós paramos nos anos 70. Vamos ir um pouco agora mais para frente. Eu acho que o pessoal que é mais das antigas de Leme vai sentir uma nostalgia ao ver a foto que eu mandei para o senhor agora há pouco, antes da live, que é uma foto que o pessoal vai gostar de ver, de relembrar aí.
Vamos ver essa foto? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos ver, a gente comenta sobre ela. Olha aí. Essa foto aqui. Isso, essa foto, quem é mais antigo vai lembrar. Era muito comum antigamente em Leme, você ver carros da cidade com esse adesivo no vidro, né? E ainda até hoje, em 2020, é possível você ver alguns poucos carros antigos de Leme com esse adesivo no vidro. Esse adesivo particular, eu fotografei do vidro de um Fusca e tá aí, escancar aí o patriotismo por Leme. Ó. Eu amo Leme e em pequenininho ali abaixo, Desvesa. Para quem não sabe, Desvesa foi a concessionária Volkswagen aqui da cidade de Leme, que funcionou por muitos anos, onde hoje está situado a escola Liceu Glória Andei. Então, eu não sei precisar, tá, Capitão João? Não sei precisar a data em que esse adesivo foi distribuído aos lemenses. O José Carlos Baroni, um abraço aí, trabalhou comigo um tempo, ele falou que esse adesivo seria do ano de 1995, mas eu não tenho certeza. Então, fica aí. Se alguém souber precisar a data que foi distribuído esses adesivos, que puder comentar, seria de grande valia aí. Que é da época da Desvesa ainda, né? Que depois virou Ápia. Caramba, da onde você descravou esse adesivo aqui, cara? Esse é muito antigo, esse trem aqui, hein? Foi do vidro de um Fusca. Olha lá, eu amo Leme. Um Fusca 83. Você vê que era muito comum, né, nessa época ter adesivos aí em alusão ao amor pela cidade, né? Eu amo Leme. É um orgulho realmente desse elemento que eu acho que de lá para cá acabou se perdendo um pouco e que tinha que ser resgatado. E seria de grande valia a gente descobrir a data desse adesivo. Eu já vi esse Fusca e já vi uma Brasília azul também com esse adesivo no vidro. É uma relíquia, realmente. Muito bem. Você vê que tá até amarelado o adesivo ali. Olha lá, o Plim Plim. Não, e é interessante. Plim Plim lembrou aí. É antigo, mas lembro dele. É porque o Plim já tem uma certa idade, já também eu conheço ele. Então, então, o Baroni falou que é de 95, mas eu acho que é mais antigo, capitão. Eu acho que isso aí é dos anos 80. O Pelaz trouxe uma informação legal aqui. Esse adesivo era um apoio à Santa Casa. Eu amo Leme. Aí, é uma coisa que eu não sabia. Tipo, eu acho que deve ser alguma coisa assim, né, Pelaz? Eu não sei se, tipo, você comprava adesivo para ajudar a Santa Casa. Acho que deve então, eu não sei porque ele deve ter sido distribuído pela Desvesa, porque está escrito Desvesa embaixo. Pode ser, ou o patrocinador que fez, né? Olha lá, a Flávia falou, eu já vi. Ou seja, quem já viu, né, ó, o Prim já mandou aqui, ó, 50, pelo menos, né, Prim? Tá certo. Então é isso aí. Galera, mas assim, ó, eu acho que a gente tá com um tempo legal aqui, já 1h23, eu não sei se vocês vão querer fazer algum complemento a mais. Nem vi. Mas o que fica... Nem vi. Foi muito maravilhosa a live hoje, batemos um papo, foi muito legal estar dividindo a tela com vocês aqui. Com o João, que é um prazer enorme, João, estar conversando contigo aí. A gente sempre conversa por rede social, por texto, por áudio, mas assim, cara a cara, vamos dizer assim, a gente não se viu ainda, mas eu espero, assim que você vier para Leme, né? O João mora em São Paulo. E o João é músico, viu, Pedro? Ah, é? Isso não sabia, não. Cara, o cara canta e encanta. Então, assim, a gente... Eu estou ansioso para ler o livro dele. Tá certo. Assim que você vier para ler... Travou. Quero ver esse livro também. E assim que você vier para ler, que tá cortando o áudio aí. Tá cortando. Cortou o áudio. Vamos de novo. Então, João, agora voltou. Assim que você vier para Leme, eu faço questão que você venha aqui em casa para a gente tomar um café, bater um papo aí. Vamos conversar mais sobre a história de Leme. Obrigado por estar participando dessa live comigo. Obrigado por estar dando o quinhão do seu conhecimento para todo mundo que está participando com a gente aqui. É isso. Eu que agradeço a oportunidade. Eu faço isso porque eu gosto. É um prazer enorme estar falando sobre a história de Leme. Dividindo com vocês um pouco a minha pesquisa, porque até a página foi uma surpresa para mim, né? A gente já está com 5.000 e poucas curtidas, e eu também convido o pessoal a curtir a página, sempre tem conteúdo lá, tem a minha página pessoal também,
que é o João Corrêa, que eu falo sobre a história da região, sobre as fazendas da região. E eu fiquei surpreso, porque eu não esperava que o pessoal gostasse tanto assim da história da cidade. E eu vejo que o pessoal pergunta, o pessoal manda foto, e quem tiver foto pode mandar, viu? Que de famílias, quiser que eu poste na página, pode mandar. Um espaço de vocês, pessoal, fique à vontade. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, aceito sempre mais pedidos, mais convite, estou à vontade aqui. Bom saber, excelente, bom saber, muito obrigado mesmo. Você só enriqueceu o nosso bate-papo hoje aqui, que sempre é um bate-papo, João, que a gente acaba... Eu costumo brincar, eu falo com o pessoal assim, a gente vai jogar a conversa fora, mas jogar a conversa fora com conteúdo, né? Então, assim, tem que ser uma coisa descontraída, uma coisa à vontade, né? E eu adorei estar dividindo a tela com vocês mesmo aí. Foi hoje muito bom. Pedro, obrigado por ter participado hoje na live com a gente. Ô, Pedrão é um jovem aí, mas você percebe que é um moço muito interessado na cidade, né? Ou, se você não for jovem, você fez uma cirurgia muito boa, né, cara? Porque pela tela aqui, né? Mas quem conhece o Pedro sabe, é um menino realmente de ouro aí, tá sempre interessado nos assuntos. A gente pouco falou de carro, né, João? Precisamos voltar um dia a falar de carro. A gente acabou discutindo muito assunto da história de assunto. Mas vamos voltar a falar disso aí, vamos combinar outras lives aí, a gente vai voltar a falar desse assunto. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aí. E eu acho que o que fica legal para a galera aqui que está assistindo, por tudo que a gente comentou, por tudo que a gente está falando aí, é o seguinte, né? Então, o que a gente chega à conclusão? Eu tenho aqui jovens muito interessados no assunto da história da cidade, nós temos historiadores aí dispostos a estar trazendo conhecimento para a gente, nós temos uma riqueza imensa, tanto na cidade quanto na área rural, né? Principalmente isso, vocês viram, né? Lógico, a nossa cidade, como várias outras cidades do interior, nasceram de núcleos rurais, ou seja, nós temos fazendas realmente ricas em história, que algumas estão preservadas, outras nem tanto, né? Mas nós temos acesso. Então, olha a gama de coisas que nós temos aqui, envolvendo o turismo rural, envolvendo a participação da galera em prédios públicos aí, um envolvimento, não somente, né, pelo que o João ensinou para a gente hoje aqui, e que o Pedro comentou também, da gente deixar o prédio lá, uma mera paisagem. Se for para deixar assim, deixa uma foto que tem mais valor, mas assim, você entrar no lugar e reviver aquela história com conhecimento e tá tendo um envolvimento mais profundo, né, do que fez o alicerce, fez a base da nossa cidade. Eu acho que isso é muito importante, a gente entender de fato que a nossa cidade tem uma riqueza muito grande de conhecimento, de história, de envolvimento, de pessoas, de autoridades, de políticos famosos, de personalidades na história do Brasil, que realmente deixaram a sua marca e deixaram o seu legado. E todos eles passaram por nós aqui, passaram por Leme e na região, e deixaram o seu quinhão aqui também. Então, você vê, Santos Dumont, Yolanda Penteado, olha quantos nomes nós falamos hoje aqui, de pessoas que são conhecidas mundialmente e tiveram um pedacinho da sua história dividida conosco aqui. Então, eu acho que nós temos uma cidade maravilhosa, realmente, uma cidade muito rica de histórias, e histórias mais virão, com certeza, e eu espero a gente fazer uma outra aí, não tão longe, né? Não vamos deixar para muito longe, não, mas em breve a gente vai fazer uma outra falando sobre as histórias aí. Legal? Tranquilo. Legal, capitão. Eu queria agradecer a você, parabenizar mais uma vez o senhor pelas lives que o senhor vem fazendo. Eu acho que é fundamental essas lives, um entretenimento noturno. Pessoas de Leme falando para pessoas de Leme. Isso é fundamental e o diferencial. Parabenizar e agradecer também a participação do João. Parabenizar mais uma vez pelo livro. Afinal de contas, você escreveu um livro. Imagino que não seja uma tarefa fácil, é um trabalho que demanda pesquisa, conhecimento. Então, fica aqui os meus parabéns. Muito obrigado ao pessoal que interagiu, que participou aí, e estarei sempre disponível para futuras lives e para mais participações para falar de Leme aí, e eu acho que, deixo aqui a mensagem, a gente tem que resgatar o nosso amor e orgulho de ser lemense. Concordo com você. Muito bem. Ô, João, tem a capa do livro para mostrar para nós aí ou não? Rapaz, eu fiquei pensando nisso, que tem gente me pedindo, eu não tenho mais nenhum exemplar. Vendeu tudo.
Vendi tudo. Eu só tenho do meu primeiro livro, eu estava até procurando ele aqui, esse é o meu primeiro livro. Põe para a gente ver aí. Aqui, ó. Esse foi o meu primeiro livro. Esse aqui é um livro que eu trabalho sobre a escravidão numa fazenda na cidade do Rio de Janeiro, que foi morada de Dom Pedro II, Dom Pedro I, Princesa Isabel. Era uma fazenda jesuítica. E esse livro ele é oriundo da minha dissertação de mestrado. E só que o meu segundo livro, infelizmente, eu vendi tudo, graças a Deus, né? Eu vendi todos, porque eu tinha pedido uma grande quantidade, mas aí eu não estou com nenhum aqui. E agora com essa pandemia, eu nem pedi novos exemplares, eu tenho que pedir. Mas quem se interessar, o livro está disponível à venda no site da editora AGBook. O pessoal pode ir lá, ou quem quiser esperar, pode conseguir comigo, eu sempre estou a Leme, eu estou querendo desenvolver alguns projetos depois, tal, e eu vou estar sempre em Leme. Aí quem quiser pode me procurar pelo Facebook, e a gente troca uma ideia e conversa bastante. Eu adoro conversar, ainda mais com gente que sabe da história. Entendeu? Mas, infelizmente, eu não tenho nenhuma capa comigo. Se quiser, pode continuar. Olha, já tem encomenda já aí na tela aí. Já tem encomenda, hein? Olha lá. Pessoal querendo comprar o livro, ó. E passa o Face aí, ó. Tem gente pedindo o seu Face aí, o Instagram, João. Manda de novo para o pessoal ver aí. Tem o meu Face, que é a minha página pessoal, que é João Correia Historiador. Lá eu publico de tudo, gente, sobre história do Brasil, sobre história regional, sobre história de Pirassununga, toda a região que eu trabalho com escravidão, essas coisas. Então, eu pesquiso lá. E tem a minha página de Leme, que é a Leme Antiga. E lá eu só publico sobre Leme, só falo sobre Leme. E tem o meu canal no YouTube, que é Histórias e Fatos. Tem vários livros, tem vários vídeos lá falando sobre a história de Leme e sobre como surgiu o Leme, história do Esporte Clube Lemense, outros vídeos que eu fiz. E também tem o meu site, que é joaocorreia.com.br. O pessoal pode acessar lá também. Bacana. Então é isso aí. Galera, eu agradeço demais a participação de vocês aqui, tá bom? Pedrão, fica com Deus, forte abraço. João, Deus abençoe por ter participado com a gente aqui. Obrigado mesmo mais uma vez, meu irmão. Fica com Deus aí, tá? E para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer a participação de todo mundo que esteve com a gente aqui na nossa live de hoje. Uma live mais descontraída, um pouco mais tranquila, né? O tempo passou que a gente nem viu, né? O João e o Pedro aí realmente enriqueceram bastante a nossa live hoje. E não esqueçam, né? Quinta-feira que vem nós vamos fazer outra live aí às 8 da noite, aqui na nossa página no Facebook. Você acompanha pela página do Capitão Rony, né? Pelo perfil do Capitão Rony ou pela fanpage aí, @Capitão de Leme. Após a live sair do ar, nós vamos colocar isso aí também no Facebook e no nosso canal no YouTube. Então a gente agradece mais uma vez a participação de todo mundo. Coloquem seus comentários, coloquem suas ideias, opiniões para a gente comentar sobre outras coisas. E se Deus quiser, durante a semana, a gente vai fazer outras lives durante o dia para estar debatendo outros assuntos mais à vontade, né? Vamos falar assim, né? Mais localizados, mais esparsos. Vamos falar assim, vamos aí, sim, tá batendo aquele papo como se a gente estivesse tomando um café aí, né? Descontraído. Então tá bom, eu agradeço demais vocês estarem participando com a gente. E eu quero terminar a nossa live com o adesivo aí do Pedro, né? Vai ficar essa tela aí. Eu amo Leme. Gente, fiquem com Deus aí e para todo mundo que participou, um forte abraço.